Propriedades dos fluidos. Estática dos fluidos. Olá! Nessa aula vamos entender sobre a estática dos fluidos, ou também conhecido como hidrostática. A estática é o estudo do fluido em repouso, onde as partículas do fluido não apresentam movimento relativo entre elas. Na estática dos fluidos, não há tensão de cisalhamento atuando no interior deste fluido. Por isso, a viscosidade não é um fator que devemos considerar nesse tipo de situação. Em contrapartida, o fluido sofre a força da tensão normal, ou como conhecemos, sofre a força da pressão. Esta área de estudo tem grande importância para o projeto de embarcações, de submarinos ou para o dimensionamento de sistemas hidráulicos. Por exemplo, no projeto de uma represa, um sistema hidráulico, podemos, com o estudo da estática dos fluidos, analisar e determinar qual a pressão que a água exerce sobre a comporta ao empurrá-la, de forma que conseguimos projetar uma melhor estrutura para suportar essa pressão. A pressão é uma das principais grandezas na estática dos fluidos, pois desempenha um papel crucial em várias aplicações práticas e teóricas. Isso ocorre porque a pressão determina como as forças serão distribuídas dentro de um fluido que está em repouso. Por isso, saber essas forças é essencial para projetar e analisar sistemas que envolvem fluidos, para que possamos garantir a segurança, a eficiência e a funcionalidade destes. A pressão é uma propriedade importante no estudo da estática dos fluidos e é definida como a força normal que um fluido exerce por unidade de área. Ela é utilizada apenas quando estamos trabalhando com líquidos e gases. Nos sólidos, nós utilizamos a tensão normal. A pressão é dada no Sistema Internacional com a unidade de medida Pascal, PA, que é equivalente a Newton por metro quadrado. Mas a pressão também pode ser dada por outras 3 unidades, que são a atmosfera padrão, ATM, ou quilograma-força por centímetro quadrado e bar. O cálculo da pressão é feito pela equação que relaciona a força pela área. A força utilizada nesse cálculo é a relação entre a massa e a aceleração da gravidade, como demonstramos na equação, e normalmente é expresso em Newton. Um exemplo do nosso dia a dia é a pressão, ou neste caso, a tensão normal que exercemos sobre o chão. Se tivéssemos uma área total de sola dos pés de 310 centímetros quadrados e pesássemos 100 quilos, que nesse exemplo a gente pode chamar de quilograma-força, nós exerceríamos sobre aquele espaço uma pressão, que seria calculada usando a equação que nós vimos, que é essa daqui, ó. Pressão é igual a força dividido por área. Nós sabemos, né, que nós pesamos 100 quilos, né, 100 quilogramas força. Então, a força que nós exercemos sobre aquele espaço é 100. E nós temos a área dos nossos pés, né, que é 310 centímetros quadrados. Então, nós podemos só dividir um pelo outro e nós conseguimos encontrar que a pressão que a gente exerce naquele espaço é de 0,32 quilogramas força por centímetros quadrados. Se usarmos essa equação e substituirmos pelos valores que temos, podemos encontrar a pressão. Já se convertermos essa unidade utilizando a regrinha do Chiqueirinho, teríamos que isso equivale a 31,381 kPa. O interessante desse exemplo é que se o peso dessa pessoa for maior ou se a área ocupada pelas solas do pé for menores, por exemplo, se ela ficar num pé só, temos um aumento da pressão. Já se a área aumentar, a pressão vai diminuir. Se quiséssemos saber a pressão total exercida nesse local, devemos considerar a aceleração da gravidade. Para isso, a fórmula que vamos usar tem uma pequena alteração. Então, é como? A pressão ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso aqui é sempre um número fixo, tá? Que é 9,81, dividido pela área que a gente está trabalhando. Existem diversos tipos de pressão, como a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela atmosfera da Terra. Essa pressão é tabelada como 101,325 Pascal. A pressão hidrostática, que é exercida por um fluido em repouso em decorrência da força da gravidade. A pressão hidrostática pode ser calculada utilizando a relação da densidade do fluido, aceleração da gravidade e altura. Então aqui a gente tem o quê? A gente vai ter
que é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura aqui, a gente consegue achar a nossa pressão hidrostática, né? Por exemplo, se quiséssemos determinar a pressão hidrostática em que um tanque de água com temperatura ambiente de 25 graus e densidade de água de 997 kg por metro cúbico, com uma altura de 10 metros, a pressão no fundo desse tanque será de quanto? Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente vai substituir. A gente tem que a densidade é 997, a gente sabe que a aceleração da gravidade aqui, quando a gente está falando de terra, né, é esse valor aqui, ó, 9,81, e a gente tem a altura que é 10 metros. Então, a gente vai só substituir os valores e calcular, e a gente consegue encontrar o quê? Que a pressão nesse tanque é 97.805,7. E aqui tem uns adendos, ela pode ser dada em quilogramas por segundo ao quadrado por metro, ou ela pode ser dada em newtons por metro ao quadrado, ou ela também pode ser dada em quilopascal, né? Então você pode utilizar essas unidades. O que varia aqui, ó, é que como a gente está falando de quilopascal, fica 97,805, né? Então assim você consegue calcular a pressão desse tanque. Existem ainda a pressão absoluta, que é a pressão real em uma determinada posição, e é medida utilizando a pressão absoluta zero, também chamada de vácuo absoluto. Isso normalmente é medido utilizando equipamentos. A pressão manométrica é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Já as pressões que estão abaixo da pressão atmosférica são denominadas de pressões de vácuo. A relação dessas pressões é dada por algumas expressões, como nós podemos ver aqui, ó. Então, a pressão absoluta ela é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Já a pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E, por fim, a pressão de vácuo ela é igual à pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Por exemplo, se formos calibrar um pneu, o medidor utilizado para ver a pressão de ar normalmente fornece o valor em pressão manométrica. Por isso, se ao calibrarmos o pneu o equipamento marcar 32 psi, seria o mesmo que dizer que a pressão absoluta é esse valor mais a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica for 14,696 psi, que é o equivalente a 101,325 kPa, então a pressão absoluta desse pneu seria de 46,696 psi, que nem a gente pode ver aqui. Então, a gente quer saber a pressão absoluta, que é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. A gente conseguiu ver lá no nosso medidor que o valor da pressão manométrica é 32, né, o valor do nosso pneu. E a gente sabe que o valor da pressão atmosférica em PSI é 14,969. Então, a gente soma as duas e a gente tem que a pressão absoluta nesse pneu é de 46,696 psi. É importante sabermos que quando falamos de pressão em fluidos, se eles estão em repouso, a pressão aumenta com a profundidade. Quando falamos de pressão, existem instrumentos que podem ser utilizados com esse propósito. Um instrumento muito utilizado para medir a pressão de gases e líquidos em ambientes fechados, como botijão de gás, são os manômetros. Os manômetros aferem a pressão interna comparando-a com a pressão externa do ar, pressão atmosférica. Esses instrumentos são muito úteis em indústrias ou setores industriais em que utilizam caldeiras, ou ainda outras máquinas industriais como compressores. Os manômetros, em geral, contam com duas aberturas, uma que capta a saída e a outra a entrada do ar. Assim, é possível medir a pressão interna comparando com a externa. Entretanto, também há modelos com apenas uma saída. Os valores que são apresentados no medidor são indicados em uma escala de acordo com o tipo de aparelho, podendo ser analógico ou até mesmo digital. Os manômetros também podem apresentar diferentes unidades de medida. A mais comum é o bar. Um dos exemplos mais relevantes do uso dos barômetros é a medição da pressão atmosférica, feita pela primeira vez pelo físico italiano Evangelista Torricelli. No vídeo, Barômetro de Torricelli, medindo a pressão atmosférica, podemos ver como Torricelli realizou essa medição e como isso funciona. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Já o barômetro
é um aparelho específico para medir a pressão atmosférica, diferente do manômetro que mede as pressões de fluidos em sistemas fechados. Sua importância ao nosso estudo é devido ao fato de ser um instrumento bastante utilizado para determinar a pressão exercida pelo ar ou por massas de ar. Esse equipamento é bastante utilizado também nas previsões de tempo e clima, nas estações meteorológicas. Comercialmente, existem 2 tipos de barômetro, de mercúrio e aneroide, sendo o primeiro mais preciso, por ser o mercúrio um material sensível a mudanças de pressão do ar. A unidade de medida para aferir a pressão por esse instrumento normalmente é Pascal. Podemos concluir com a nossa aula que a estática dos fluidos é um ramo fundamental da mecânica dos fluidos que se ocupa do comportamento dos fluidos em repouso. Compreender esses conceitos é vital para o desenvolvimento de tecnologias eficientes e seguras, também para a análise precisa de sistemas naturais e artificiais envolvendo os fluidos. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos!